E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme da Amazon Prime Video, Vermelho, Branco, Sangue Azul e, claro, comentar as principais diferenças entre o livro e o filme. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de vídeo, já senta o dedo nesse like, se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece de ter vídeo novo aqui no canal todas as quintas-feiras às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, porque lá as novidades do mundo de livros, séries e filmes e os meus surtos são em tempo real. Então se você quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo do entretenimento, me segue lá que eu compartilho tudo com vocês nos stories de novidades desse universo, beleza? Então vamos lá falar sobre essa obra-prima que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, que chegou no Amazon Prime Video na última quinta-feira, dia 10 de agosto, e de antemão, Prime Video, muito obrigada por esta obra-prima. O filme está extremamente sensível, extremamente necessário, extremamente impecável e perfeito. Vocês arrasaram mais uma vez. Mas Vermelho, Branco e Sangue Azul tem todo um contexto por trás e eu vou trazer essas informações para vocês neste exato momento. Bom, a história contada no filme é baseada no livro de mesmo nome da autora Cass McKinston, que foi lançado em 2019, e é uma história que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre duas pessoas bem relevantes aí no mundo da política, que é o Henry, o príncipe da Inglaterra, e o Alex Clemon Dias, que é o primeiro filho da primeira presidente mulher dos Estados Unidos, e como eles se envolvem amorosamente num relacionamento muito do fofo, muito cheio de detalhes e muito bem estruturado e fofo demais, porque eles são muito perfeitos. Apesar do livro ter sido lançado em 2019, foi só em 2021 que a Amazon conseguiu os direitos do filme por meio de um leilão e anunciou o diretor do filme como ninguém mais, ninguém menos de que Matthew Lopes, que é bem conhecido pelos seus roteiros. Além de Matthew Lopes, logo de cara a gente já sabia que os nossos queridos Príncipe Henry e Alex Clemon Dias seriam interpretados por ninguém mais, ninguém menos do que Nicholas Galantine, que é bem conhecido aí por Cinderela com Camila Cabello, Continência ao Amor com Sofia Carson, e vai estar na adaptação de Uma Ideia de Você com a Anne Hathaway. E esse menino tem química com todo mundo, ele é impecável, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é inglês, né? Então assim, é sobre isso. E ele é uma gracinha, gente. Que menino, que homem maravilhoso, né? Pelo amor de Deus. E também o Taylor Zacar Perez, que eu não sei o nome do meio dele, mas é isso, Taylor Zacar Perez, seria o nosso queridíssimo Alex Clemon Dias. O Taylor é mais conhecido ali pelo papel dele em Barraca do Beijo, que ele dá uma balançada no romance que acontece entre o Noah e a Ellie ali no segundo e no terceiro filme. Então são dois atores perfeitos, dois atores que têm química com o mundo inteiro, dois atores lindos e que entre eles souberam entregar os personagens muitíssimos bem. Bom, mas essa história vai falar só do romance dos dois? Não. Além do romance muito acalorado e muito fofo que acontece entre esses dois personagens, a gente vai acompanhar um pouquinho mais sobre a corrida política da Ellen, a mãe do Alex. Então ela tá num conflito assim, ela não sabe pra onde correr, ela tá desesperada, porque chegou o ano da eleição de novo, ela não quer ser conhecida como a única presidente dos Estados Unidos que não conseguiu se reeleger. Então, olha, tá uma muvuca aquela Casa Branca, tá todo mundo causando de um lado pro outro. E aí acontece o quê? A fatídica cena daquele bolo que cai no meio do casamento do príncipe da Inglaterra, o príncipe Philip, e um bolo que custava nada mais nada menos que muitos milhares de libras, que eu não vou lembrar exatamente, mas assim, foi caro aquele bolo, tá? Os dois causarem daquele jeito. Aí numa contenção de danos, porque assim, duas figuras importantes como essa, um príncipe da Inglaterra, o filho da presidente dos Estados Unidos em confusão, olha, foi parar em todos os lugares da imprensa. Foi um caos caótico. Então a presidente estava desesperada e aí entra ela, uma das personagens mais aclamadíssimas dessa história, Zara, a chefe do gabinete da Ellie, e fala: a gente vai ter que conter os danos. Então o que a gente vai fazer? Vocês vão fingir que vocês são amigos, entendeu? Pra gente dar uma acalmada nos ânimos da galera aí. Vocês podem até não se gostar, mas quando uma câmera aparecer, isso ela falou pro Alex, você vai fingir que tem deficiência de vitamina D e que o Henry é o único sol que você precisa, entendeu? Então eles entram meio que numa resolução de danos ali pra tentar conter a mídia de fofocas
desnecessárias ali tanto para presidente dos Estados Unidos quanto ali para Inglaterra e pro reinado ali dos príncipes e etc. Então começou aí essa história dos dois. De cara a gente sente que tem uma faísca entre eles, que eles não se dão muito bem, mas aí no decorrer da história a gente vai entendendo o porquê que essa faísca acontece. Bom, agora que eu já contextualizei vocês, eu preciso falar um pouquinho mais sobre o que eu achei desse filme, que está novamente impecável, sensível, os atores estão perfeitos, eu acho que cada ator foi escolhido perfeitamente pro seu papel, a conexão deles está impecável, a história que foi contada nas telas está impecável, teve as diferenças, mas foram diferenças que não alteraram o rumo da história, você conseguia sentir o que os personagens estavam sentindo, pelo menos comigo isso aconteceu. Eu sofri muito lendo o livro de felicidade, no caso, eu li, ri, chorei, e eu conhecia a história, então eu achei que eu não ia sofrer tanto no filme, porém eu sofri bem mais, me emocionei bastante, e o filme, como eu comentei já, ele está muito bem desenvolvido. Tem duas cenas ali que eu vou comentar rapidinho com vocês, que foi onde eu vi que o Taylor e o Nicholas são os personagens, foram os atores certos para esses personagens. A cena foi uma delas quando o Henry, que eu tô muito apegada a eles, aí eu fico confundindo eles. O Henry percebe que o Alex vai se declarar pra ele, então ele já se enrijece, ele começa a pensar em tudo que ele vai ter que enfrentar na Inglaterra, porque ele fala, eu sou o príncipe da Inglaterra e eu pertenço à Inglaterra, então os meus deveres como príncipe vêm em primeiro lugar do que dos meus sentimentos. Então ele se vê nesse lugar, ele se desespera, foge, começa a ignorar o Alex, e o momento que os dois se reencontram após o vazamento dos e-mails dos dois, que é uma cena muito forte, o Alex falando com o Henry no telefone, aquele encontro dos dois na escada. Pra mim foi ali que eu tive certeza que aquele filme foi perfeito. Fazia muito tempo que eu não vi uma adaptação tão impecável e tão rica em detalhes como foi Vermelho, Branco e Sangue Azul. Bom, como eu já comentei anteriormente, todas as adaptações têm essas mudanças, mas como também comentei, essas mudanças não alteraram o sentido da história e a importância dos fatos. Então eu vou comentar com vocês agora essas diferenças, então vai ter spoiler pra danar agora, então se você não viu o filme ou não leu o livro e não quer tomar spoiler, pausa o vídeo, vai lá e depois você volta aqui pra gente trocar essas figurinhas, beleza? Bom, a primeira diferença que eu vou mencionar com vocês é sobre como os meninos se conhecem, tá? No livro a gente descobre que o primeiro contato deles pessoalmente ali foi nas Olimpíadas Rio 2016. O Brasil tá on aí nessa história desse livro, viu? Eu adorei essa parte. Porém, no filme, o primeiro contato pessoalmente dos dois ali foi na Convenção do Clima em Melbourne, na Austrália. Eu achei interessante essa mudança porque, de certa forma, a Convenção do Clima tinha alguma ligação com as eleições, tinha uma relevância importante para o momento que eles estavam vivendo. Então, achei interessante essa mudança ali para a história, para o contexto que eles estavam e por aí vai. Bom, a segunda diferença é em relação a um amigo do Alex. No livro, o Alex tem um amigo, se eu não me engano o nome dele é Liam. Eles têm um contato bem próximo ali até a mãe do Alex ganhar as eleições, eles saírem do Texas para ir morar em Washington. Então, eles têm uma ligação próxima, porém eles se afastam. E o Alex, de certa forma, teve um trelelê com ele ali, que ele começa a repensar depois que acontece ali o primeiro beijo dele com ele, se aquilo de fato significou alguma coisa pra eles. No filme, não tem Liam, no caso, mas tem um cara que, olha só, eu fiquei, olha, Miguel, que desnecessário, você suja a imagem do jornalismo, do jeito que as coisas que você fez, viu? Brincadeira, que ódio que eu fiquei de você. O Miguel era esse amigo, mas o Miguel, assim, ele não se colocava no lugar dele. Ele não tinha uma coisa chamada senso, sabe? Inconveniente para um dedéu. O Miguel dava em cima do Alex o tempo inteiro. Toda vez que ele olhava pra cara do Alex, ele dava em cima dele. Sem falar que conversas que eles tiveram como amigos, ele explanou pra mídia, que atrapalhou as eleições, atrapalhou uma muvuca toda. E o Miguel babaquinha. E o Miguel que foi responsável aí pelos e-mails vazados, né? Então, assim, babaca, você suja a imagem do jornalismo com ética, tá, meu querido? Não gostei de você. O Liam, ele não me incomodou muito, mas Miguel me incomodou. Prime, valeu. Gostei da inclusão do Miguel, mas ele é chato, inconveniente ele. Bom, a terceira diferença que a gente vai mencionar aqui pra vocês
é em relação aos pais do Alex Clemon Dias. O Alex tem uma família inteiramente colocada ali diante da política. O pai dele era um senador super importante, o Oscar, a mãe dele, presidente dos Estados Unidos. Porém, no livro, os pais dele são separados e ele tem o Léo, que é o seu padrasto, que fica ali sempre perto, mora com eles na casa, adora elogiar a Ellen e por aí vai. No filme, eles não são separados, eles seguem casados numa relação super tranquila e eles seguiram com aquela piadinha que do pai dele chamar o Alex com o sobrenome da mãe quando ele faz alguma coisa que ele não gosta, e a Ellen chamar o Alex com o sobrenome do pai quando ele fazia algo que ela não gostava. Então eu achei bem interessante essa mudança pra história do filme ali e eles terem mantido essa brincadeirinha dos dois personagens. Bom, a quarta diferença é em relação à irmã do Alex. No livro a gente tem o trio da Casa Branca, inclusive a festa do Ano Novo era muito famosa porque era a festa do Ano Novo do trio da Casa Branca, que é composto pela Nora, a neta da vice-presidente dos Estados Unidos, o Alex, o filho da Ellen, e a June, a irmã do Alex, e também filha da Ellen. Só que a June foi mandada com Deus, entendeu? Ela nem aparece ali, nem é mencionada. A Alex é filho único, entendeu? No filme. Eu acredito que a June, ela não tinha um núcleo tão, assim, relevante para a história como a Nora. Porque a Nora, ainda que era uma personagem próxima do Alex e que fazia certos apontamentos ali sobre a vida dele, meio que ela deu conta de assumir esses dois papéis, esses dois personagens e as duas funções que a June e a Nora têm no livro. Então a Nora do filme, ela assume um pouco a posição da June de aconselhar o Alex, falar que tá tudo bem, ele sentiu o que ele tá sentindo pelo Henry, dar esse apoio pra ele, tá ali sempre por ele. Então a June ficaria um pouco de lado porque a função da June era muvucar, entendeu? A June dava muito esse apoio pra ele, era uma jornalista que não gostava de ter que trabalhar com a mãe, porque o sonho dela era trabalhar como jornalista em algum veículo grande de imprensa, porém ela estava ali sempre por perto pro Henry. Inclusive, quando deu esse bafafá da notícia do príncipe com o primeiro filho, ela fez questão de aparecer na frente junto do Henry para meio que forjar um relacionamento, para abafar a situação. Porém, eu acho que não fez falta no filme. Eu gostei dessa parte de terem tirado a June, ter colocado todo o peso em cima da Nora. Eu achei bem interessante como ficou essa questão. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a quinta diferença, que é em relação ao personagem bem importante ali no livro, que é o Rafael Luna, que é um cara que é amigo da família. Ele tem um vínculo bem engraçado não, mas um vínculo interessante ali com o Alex, que o Alex sempre admirou muito ele pela posição política que ele tem. O Rafael Luna acaba aprontando, de certa forma, porque ele se mostra ali em apoio ao governo contrário a Ellen, que causa o maior rebuliço ali no meio da história, né? E depois a gente descobre que ele só fez isso pra expor o Richards, que era o outro candidato, porque o Richards tinha abusado de um monte de gente, então ele só fez isso pra ajudar ainda mais a Ellen. E também ele acaba que ele fica envolvido na questão dos e-mails, meio que pra colocar o Richards em foco, pra mostrar que ele não era uma pessoa justa, porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam perseguindo o Alex pra tirar o menino do armário à força diante da mídia, pra fazer com que os votos da Ellen caíssem nas eleições. Então eu achei interessante. Essa parte é a única que eu queria ter visto no filme, que é essa questão mais política desse escândalo que teve. Essa parte aí pecou um pouco, eu achei que faltou no filme, mas só também, porque eu queria ter visto mais a política desse trâmite, porque o livro não fica chato justamente porque tem esse trâmite da política envolvido ali, dos escândalos e etc. Mas no mais, é isso. A sexta diferença que eu vou comentar com vocês é sobre o melhor amigo dele, do Henry, o Percy, que ele é dono de várias instituições que ajudam várias pessoas. E a paixão dele, que ele é muito apaixonado no livro, é ela, a June, que não tem no filme. Então, com quem que ficou essa paixão, já que teve duas personagens juntadas? Sim, no filme ele é apaixonado pela Nora, ele fica o tempo inteiro azucrinando o Henry, tipo, me apresenta ela é muito linda, ela é muito legal, e eles acabam desenvolvendo esse laço aí também no filme. Outra diferença que a gente precisa citar, a nossa sétima diferença, se eu não me engano, é a conversa que tem entre o rei
ali, que no filme é entre o rei, o Henry e o Alex, porém no livro é entre a rainha, a mãe do Henry, o Alex e a Bia, que é a irmã do Henry. Essa conversa acontece porque depois que os e-mails são vazados, ele quer se assumir, ele fala, não quero mais isso, eu decidi que eu vou enfrentar tudo, até foi daí que sai a frasezinha do filme, né, vamos fazer história, né? Então eu acho muito fofo essa conversa que eles têm, fala, então eu vou bater no peito, a gente vai fazer isso aí, tamo juntas sobre isso, tá tudo bem, então bora. Então essa conversa acontece em ambas as versões, porém no livro acontece com a rainha da Inglaterra, ela reluta bastante, daí a mãe do Henry, que é a princesa, vai lá, bate de frente e fala, mas mãe, pelo amor de Deus, século XXI! E aí ela vê que tá acontecendo um protesto ali fora do palácio, e aí a rainha meio que acaba cedendo. No filme, essa conversa acontece com o rei, e é o Henry enfrentando o rei, o Philip falando um monte de lorota, porque se tem alguma coisa que o Philip faz nesse filme é falar lorota, que o Philip, olha, o Philip do livro e o Philip do filme são babacas iguais, porque pelo amor de Deus. Então, ele tá tentando conversar com o rei ali, a Beatriz só tá de olho ali no que tá acontecendo lá fora, e aí ela vê o protesto e abre a janela e mostra o que tá acontecendo, e aí o rei fica tipo, ai, tá, vão em frente. E eu achei interessantinho também, é uma diferença leve, mas que também tem uma certa importância e relevância na história. E por fim, mas não menos importante, outra história que eu vou contar pra vocês, mais duas diferenças em relação a quando a Ellen descobre esse romance, e no livro ela faz um escarcéu, ela arranca todo mundo da sala e apresenta um PowerPoint pro Alex com os motivos de que por que isso pode ser uma bomba no cenário atual, mas no filme ela só chama ele pro colo e fala, vamos pedir umas pizzas aqui, conversar, e aí ela termina ambas as versões perguntando, só continue com isso se você sentir que realmente é duradouro. Então eu achei muito importante essa conversa, o Alex se abre pra ela, ele se assume pra ela entende perfeitamente bem, ela se põe no lugar de mãe, então a gente vê bem a diferença entre uma família mais de boa e uma família mais regrada, que é a família real, e eu gostei bastante. E por fim, mas não menos importante, a última diferença é que no livro, a casa de férias que eles vão no filme, na verdade é a casa do pai deles no Texas, que é uma casa de família, e no filme é só uma casa de férias que eles vão entre amigos pra curtir ali o feriado. E aí, o que vocês acharam dessa obra-prima? Porque assim, só de falar me deu um quentinho no coração de novo. Eu quero assistir de novo pra poder pegar mais detalhes. Conta pra mim nos comentários quais diferenças te chocou mais, se você não leu o livro ou se você não tinha percebido durante o momento que você assistiu. Conta pra mim nos comentários pra gente trocar essa ideia. E conta pra mim também quais outros filmes você quer que eu traga comparação aqui no canal, tá bom? Então o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de sentar o dedo nesse like, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. E se você quiser comprar o livro Vermelho, Branco, Sangue Azul, compra pelo link que tá aqui na descrição, que você vai me ajudar bastante, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês, até a próxima semana aí. Tchau!